Muito bem, pessoal, voltamos para mais uma UE, onde daremos continuidade ao estudo do nosso querido e amado direito agrário, né? Tá gostando aí do estudo do direito agrário? Pois é, uma matéria nova, mas importantíssima para concurso, né? Vamos então à continuidade do estudo do direito agrário? Vamos lá. Aqui com os nossos slides, ó, nós temos o seguinte, o papo agora é desapropriação para fins de reforma agrária, tá? Então nós podemos lembrar aqui que está na própria Constituição, né, que a desapropriação por interesse social, aquela, né, que tem origem aí na necessidade pública, né, no interesse social, tudo isso estará regulamentado em nossa Constituição, né? Ela chama dessa forma, desapropriação por interesse social, porque há um interesse social dentro dessa propriedade, né? Bom, mas essa desapropriação, né, que é um gênero gigante, enorme, né, vai ter um bracinho específico chamado desapropriação para fins de reforma agrária, que é o objeto do nosso estudo. E a desapropriação para fins de reforma agrária, primeira informação importante para concurso público, é que ela tem competência material da União. Quem é que tem competência material para desapropriação para fins de reforma agrária? É a União. Está na Constituição Federal isso, que é a União que faz, que promove a desapropriação para fins de reforma agrária, tá? Agora, ela, na verdade, tem a obrigação de cuidar desse setor público, dessa área aí, né, denominada reforma agrária, mas existe uma autarquia criada com essa finalidade, que vai, na verdade, operacionalizar e realizar essa desapropriação, tá? Então, é a União que tem competência material para fazer a desapropriação por intermédio desta autarquia criada com essa finalidade. Eu estou me referindo aqui ao INCRA, né? Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele, por exemplo, é o autor da ação de desapropriação. O imóvel, a propriedade é transferida para o INCRA, tá? Então, por isso que ele realiza, operacionaliza toda essa desapropriação de competência material da União, tá bom? Agora, alguns estados até tentaram promover desapropriação para fins de reforma agrária. E claro que as pessoas que foram, abre aspas, desapropriadas, né, pelos estados, entraram no judiciário. E isto chegou até o STJ. E o STJ entendeu o quê? Que os estados não têm competência para desapropriar para fins de reforma agrária. A competência material para desapropriar é exclusiva da União. É só da União. Então, há sucessivas decisões no STJ exatamente nesse assunto, tá? Dizendo que somente a União pode desapropriar para fins de reforma agrária, os estados e, eventualmente, o município também não poderá, tá? Também não poderá. Agora, pensando no processo, né, de desapropriação para fins de reforma agrária, a competência para julgar e processar esse processo é da Justiça Federal, né? Da Justiça Federal. Por quê? Porque isso está no artigo 109, inciso 1º da Constituição. Artigo 109, inciso 1º da Constituição. O artigo 109, inciso 1º da Constituição diz, né? As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, res, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral, né? E a justiça do trabalho também, será da Justiça Federal a competência. Então, desapropriação para fins de reforma agrária, a ação é proposta na Justiça Federal, tá bom? Agora, pessoal, aplica-se subsidiariamente a esse artigo 109, inciso 1º da Constituição, o artigo 95 do CPC de 73, né? Tá? O CPC de 73, né? Lá no artigo 95, ele vai falar de uma regrinha importante sobre ações judiciais que envolvem direitos reais imobiliários. Então, esta regrinha do CPC complementará a regra da Constituição. O que diz o CPC 73? Dá uma olhadinha aí. O artigo 95 do CPC 73 diz, né? Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis,
e competente o foro da situação da coisa, tá? Então nós vamos pensar no seguinte: como a ação de desapropriação para fins de reforma agrária é uma ação que versa sobre direito real imobiliário, porque se discute a propriedade, né? O que vai acontecer nesse caso? Neste caso, será competente, então, a Justiça Federal, 109, inciso 1º da Constituição, do lugar do imóvel, 95 do CPC 73, tá? Eu estou citando aqui CPC 73 porque o CPC de 2015 está em vacatio legis, né? Então estamos usando aqui a lei vigente nesse momento em que estamos gravando aqui a aula para você, tá bom? Muito bem, vamos dar a continuidade aqui agora abordando o conceito de desapropriação, né? O que é a desapropriação? Eu gosto muito de um conceito do professor Caio Mário da Silva Pereira, que diz que desapropriação nada mais é do que a mutação dominial compulsória. Desapropriação é a mutação dominial compulsória. Compulsoriamente, a pessoa perde a sua revelia à propriedade, né? Agora veja, o artigo 5º fala muito de propriedade, né? Aquele artigo famoso da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal fala de garantias fundamentais, fala de coisas muito importantes, né? E lá no seu bojo há vários incisos falando da propriedade, né? Então veja só, nós temos ali, por exemplo, o inciso 22 e 23, que diz que a propriedade é uma garantia fundamental, desde que ela cumpra com a sua função social, tá? Então, ela é uma garantia fundamental, desde que ela cumpra com a sua função social. Isso se denomina garantia da conservação. Conservação, tá? Então, quando o artigo 5º diz exatamente, lá no inciso 22, que é garantido o direito de propriedade, e que a propriedade atenderá a sua função social. Na sequência, ele usa isso, inciso 22 e 23, tá? Na verdade, a Constituição estabelece uma garantia de conservação, tá bom? Garantia de conservação, porque a propriedade estará garantida, né? Será conservada na mão do proprietário, né? Que der à sua propriedade o cumprimento de função social. Então nós temos aí a função social como sendo exatamente, né, o elemento central de tudo aqui, tá? Tudo relacionado ao direito agrário versará sobre essa função social, né? E aqui na Constituição, o legislador dá essa ideia de que se eu der para a minha propriedade uma função social, eu vou ser conservado na propriedade. Tanto que, por exemplo, se a propriedade cumpre com a sua função social, ela não poderá ser desapropriada, tá? Não poderá ser desapropriada, né? Muito bem. Agora, na sequência, o mesmo artigo 5º, que no inciso 22 e 23 fala de conservação da propriedade, né? Ele coloca no 24, que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então é engraçado, né? Porque no inciso 22 e 23, a lei fala de conservação da propriedade na mão do seu titular. E no 24, ela já fala da possibilidade do titular perder esse direito de propriedade por vontade do poder público, que em caso de necessidade ou utilidade pública, né, ou aí por interesse social, vai acabar buscando desapropriar o dono do imóvel, o proprietário, né? Então, isto aqui pode ser visto como uma exceção àquela garantia da conservação, lembra? Então, só para recapitular, né? Inciso 22 e 23, garantia da conservação. Inciso 24, excetuando a garantia da conservação. Excetuando a garantia da conservação. Mas para excetuar, para criar uma exceção, olha o que acontece, né? Ele coloca que haverá uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Então aqui, a exceção à garantia da conservação passa por uma outra garantia, que é a garantia da
compensação, a garantia do dinheiro, para mostrar que não vai ser confisco, entendeu? Essa é a ideia, para mostrar que não teremos confisco aqui na história. Então, a garantia da conservação é substituída pela garantia da compensação para se dar uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Mas essa aqui não é a desapropriação agrária, hein? Essa aqui é a desapropriação que você está habituado a estudar no direito administrativo. Porque é lá no direito administrativo que vai ter indenização justa, prévia e em dinheiro. No direito agrário, como trata-se de uma desapropriação sanção, a indenização é justa, mas em TDA, títulos da dívida agrária. Então a pessoa não vai receber indenização em dinheiro, vai receber em títulos da dívida agrária, que pode demorar até 20 anos. Olha só, vou repetir, pode demorar até 20 anos para se concretizar em dinheiro, tá certo? Muito bem. Então nós temos aí a garantia da compensação, excetuando a garantia da conservação, né? Bom, o artigo 182 fala de desenvolvimento urbano, né? Saindo um pouquinho aqui da história do direito agrário. Mas o que eu quero exemplificar aqui com esse dispositivo é que existe também uma desapropriação sanção, né, em imóveis urbanos. Está aqui, ó, né? A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento aí da cidade, né? Aí ele coloca no parágrafo 4º que é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, função social, promover o adequado aproveitamento, função social, sob pena sucessivamente de, olha lá o inciso 3º, ó, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais sucessivas, assegurados os juros legais. Então veja, lá no inciso 24, nós vimos a desapropriação indenizada em dinheiro. Aqui nós temos uma desapropriação que vai ser indenizada também em título da dívida pública, só que aqui o prazo para receber é até menor do que o agrário, 10 anos, né? Mas aqui também é uma situação diferenciada, porque é uma desapropriação sanção, se diferenciando desta do artigo 5º, inciso 24. Artigo 5º, inciso 24, interesse social, utilidade pública, pagamento em dinheiro. Aqui, desapropriação, sanção, descumprimento de função social, o imóvel urbano é desapropriado e o pagamento é feito em título da dívida pública, tá? Agora, a nossa desapropriação, que é a desapropriação agrária, está aí no 184, ó. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante uma prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, né, a partir do segundo ano, e cuja utilização será definida em lei. Então aqui é pior ainda, né? Aqui é pior ainda porque o prazo para recebimento da TDA até 20 anos e começa a receber a partir do segundo. Então, na verdade, isto se dá por ser uma sanção ao descumprimento de função social, tá? O parágrafo 3º desse artigo diz que cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. Então, tem uma lei complementar que é a chamada Lei Processual da Reforma Agrária, que vai estabelecer todo o procedimento processual, tá? Nós vamos estudar isso, né, futuramente nas próximas UEs, tá? Mas a base é exatamente a Constituição Federal, tá certo? Muito bem, aqui ela vai falar que são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis, e isso é interessante, porque imóveis desapropriados para fins de reforma agrária estão isentos de impostos federais, estaduais e municipais. Não paga ITBI, não paga esses impostos normais que são cobrados usualmente, tá? E para encerrar a nossa UE, não confunda desapropriação com confisco, tá? Não confunda desapropriação com confisco. O confisco está previsto no artigo 243 da Constituição, 243 da Constituição, quando ocorrer essa hipótese específica aqui descrita, tá? Então diz o 243 assim, ó: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas, ó, presta atenção, culturas ilegais de plantas psicotrópicas, maconha, né, tá?
ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. Está aqui o confisco, né? E sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, veja só, imóveis rurais e urbanos, hein? Isso aqui foi uma inovação da emenda constitucional 81 de 2014. Esse artigo foi alterado com a emenda 81 de 2014, tá? Esse artigo aqui teve uma inovação porque a propriedade rural e urbana, que tenha plantação de planta psicotrópica ou trabalho escravo, pode ser, na verdade, confiscado e esse imóvel vai ser destinado para fins de reforma agrária. Aqui é o confisco de bens, e confisco de bens está autorizado na Constituição nessa hipótese, para evitar o trabalho escravo, para evitar a plantação de plantas psicotrópicas, e esses imóveis são destinados, segundo o artigo, à reforma agrária. Tá bom? Bom, pessoal, com isso, então, nós encerramos mais esta UE, e eu te vejo na próxima, então, para dar continuidade ao estudo do direito agrário. Um forte abraço e até mais. Tchau.